Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar uma breve palavra com você, que está no livro de Jó, no capítulo 34. Mas antes, quero fazer uma colocação para você. Nós temos alguns sentidos no corpo, né? Dentre eles, o sentido do paladar, onde geralmente quando a gente se alimenta e a gente coloca na boca uma comida estragada, a gente diz: essa comida está estragada, né? E se não for pelo olfato, né, pelo paladar, a gente consegue identificar. Muitas das vezes não é somente por ela estar estragada. Se ela tiver com muito sal, a gente vai dizer: pô, essa comida está salgada demais. Se tiver insossa, eita, que comida insossa, né? Porque nós temos uma sensibilidade, grave isso, uma sensibilidade no nosso paladar, onde automaticamente, quando a gente come algum alimento, a gente consegue identificar se aquele alimento ele está bom ou ruim, né? Se ele está saboroso ou não. Sabe que tem uma coisa interessante aqui no capítulo de 34 de Jó? Aqui é a fala de Eliú, um jovem, né, que ele estava vendo aquele debate, né, os amigos de Jó batendo em cima de Jó, falando de maneira agressiva com Jó, e Jó ao mesmo tempo falando de maneira agressiva com aqueles amigos, né, e estava sendo ali meio que um embate muito grande. E aí chega esse jovem aqui, Eliú, e ele pega e vai querer falar com Jó. Só que o interessante é que se você voltar um capítulo, no capítulo 33, ele começa a dizer assim: olha, por favor, menos, né? Ou seja, eu vou falar, Jó, mas não fica chateado comigo. Jó, eu vou falar, mas eu quero que você não me veja como uma pessoa que quer seu mal. Eu vou falar, mas eu preciso que você entenda. Então, assim, ele era uma pessoa que estava apaziguando. Ele sabia que ele tinha que saber falar. Naquela situação que Jó estava, já tinha ali alguns amigos que já estavam criticando Jó, já estavam falando com Jó de maneira muito ríspida. Então agora ele queria falar algo com Jó, mas ele teve todo o cuidado, todo o molejo, né? Toda a forma de chegar com Jó. E aí, isso no capítulo 33. Quando chega no capítulo 34, ele vai dizer isso aqui, ó. No versículo 3. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Olha o que o Eliú vai falar. Ele está dizendo: assim como nós temos sensibilidade em comer um alimento, identificar se aquele alimento ele está ruim, tá bom, salgado, insosso, estragado ou não, assim o nosso ouvido. Nosso ouvido também tem essa sensibilidade de identificar como foi o tom da palavra, como foi o tom daquilo que você falou. Porque aquilo tem tudo a ver. Quando você, dependendo de como você fala, você vai conseguir trazer o equilíbrio, né? Ou desestabilizar esse equilíbrio na vida de uma pessoa. Às vezes você quer falar algo muito sério, de uma forma muito importante, que vai até mesmo ajudar a pessoa a recalcular a rota, mas como você fala, faz com que a pessoa tranque os ouvidos, porque ela já vai ver como uma forma de crítica, de uma forma, sabe? Porque não é como o que você vai falar, mas é como você vai falar. Existem pessoas que elas têm o respeito, né, das outras, porque a pessoa vai: não, ele vai falar, eu sei que ele vai falar pro meu bem, né, porque ainda que ele me chame atenção, ele vai me chamar atenção, mas, poxa, é pro bem, né? Por quê? Porque até para falar essa pessoa, ela consegue arrumar uma maneira, sabe, muito equilibrada e não ofensiva de falar. Mas tem outras pessoas que não, elas são ofensivas em tudo, né? Tudo que elas vão falar, elas já falam com um tom, sabe, um tom agressivo, um tom ofensivo. Então, quando alguém vem olhar, aquela pessoa diz: vixe, ela vai falar, já sei o que ela vai falar. Ela pode estar falando algo que é construtivo, algo que é abençoador, só que só por saber quem é a pessoa que vai transmitir aquela informação, todo mundo já se fecha, todo mundo já se tranca. Por quê? Porque a forma que ela fala é uma forma agressiva. É uma forma que todos que estão ao lado dela, né, já conhecem ela. Então, quando Eliú vai falar, porque o ouvido avalia as palavras, ou seja, ele prova o paladar das palavras, assim como o paladar prova a comida, eu quero perguntar de você: como é que você tem colocado as palavras para outras pessoas?
Será que você está tendo sensibilidade? Será que você está tendo cuidado? Eliú teve todo cuidado. Chegou, Jó, eu queria te falar, mas por favor, eu quero pro teu bem, eu quero falar pro teu bem. Aí os amigos, ele fala pros amigos de Jó também, ei, por favor, eu vou falar agora, eu quero que me ouça. Sabe, todo um cuidado Eliú teve. Será que você tem esse cuidado de falar? Será que você tem esse cuidado de ouvir? Será que você tem esse cuidado de se portar? Como é no teu casamento? Você é uma pessoa que ouve, você é uma pessoa que só fala de forma agressiva no casamento, você só fala de maneira ríspida, o teu esposo ou a tua esposa, sabe, ele já se assusta, já nem quer ouvir o que você vai falar. Os teus amigos, sabe, os teus liderados, o teu líder, seja quem for, como é que ele se comporta quando vai falar? Então, eu finalizo essa mensagem lendo novamente, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. O teu ouvido, ele avalia muito bem, mas o do teu irmão também avalia. Não pense que só é seu ouvido que avalia as palavras. O teu irmão também tem um paladar auditivo muito apurado. Então tome cuidado como você fala com os outros, porque isso vai representar muito como a pessoa também vai ouvir. Que Deus abençoe.